Cameraman, pode, né? Ok. Bom dia. Hoje foi dia de prova para outra turma. E foi uma prova com muito amor. Não sei se vocês olharam. A gente vai olhar junto essa provinha. Mas, primeiramente, precisamos ver umas coisinhas que a gente não viu juntos. Então, só para lembrar, a ideia de diagramas comutativos, eu deixei para vocês pensar numa questão, que se eu tenho uma forma, agora talvez não dei essas letras, não sei, alguém trabalhou nesse exercício? Eu fiz. Fez? Ok, quero ver o que a Gilberto fez. Aqui tem, quer que eu chuto letras ou quer usar as tuas? sem pressa. FG. Ok, mas onde? FG aqui? Isso. Ok. K. Aqui? Não. Aqui? Isso. Que ordem é essa? Bora aqui. Tá. I. IJK, assim? IJK. Ok. IJK, ok? ST. ST. Ok, aqui o objetivo foi provar mesmo que se eu tenho funções e conjuntos nessa configuração e se eu sei que esse quadradinho aqui comuta e esse quadradinho aqui comuta, então tudo comuta. Então meu objetivo aqui na verdade é testar esses caminhos, certo? Como você fez, Gilberto? Eu supus que o quadrado A. Na verdade não quero chamar ele de A porque eu já tenho A. Se você quer dar um nome para ele, vamos chamar ele quadrado 1. É quadrado 2, tá? Então você sabe que o 1 e o 2 comutam. Você quer ver que o diagrama todo comuta? Isso. Então, como você vai provar para mim que esse caminho aqui, que o nome dele é Kogov, por que ele é igual com, por exemplo, o Tossoi, certo? Agora, quando a gente trabalha muito nesse nível de longe, de distância, a gente não tem acesso realmente aqui nos elementinhos dos conjuntos. Às vezes a gente nem bota o símbolo da composição, porque é preguiça, né? Aí a gente escreve desse jeito, mas isso quis dizer essa coisa. Mas vamos botar um pouco as composições por enquanto, porque é nosso primeiro contato. Aí, primeira coisa que quero perguntar, a Gilberto, mas todos também, o que isso significa? Onde está a parêntese aqui, no Kog ou no Gof? No Golf. Por quê? Eu estava esperando uma resposta diferente. Tanto faz, sim. Mas por que tanto faz? Porque a composição é associativa. Muito bem. Então, isso quis dizer que o próprio Kogov é a mesma coisa e agora escolha qual que você prefere. Qual das duas você prefere aqui mesmo? Onde você gosta de focar? Na Gof? Então isso seria S para ti? Sim. Ok. Agora, não preciso justificar nada aqui, porque ela é associativa, então quero provar que essa coisa é igual com essa, e aqui você também tem o direito de associar ela no jeito que você prefere. Então, vamos lá, qual seria a segunda coisa aqui? Então você quer provar que a tap, agora ela é igual com o quê? Eu vou discordar um pouco contigo que isso não ajuda muito a separar as parênteses assim. Faria mais sentido focar nas parênteses assim. Kog. Of. Porque eu já sei algo sobre o Kog. Isso. O que eu sei sobre o Kog? Que ele comuta. Com quem? Então, ele é... Peraí. TJ. Certo, eu não quero falar que comuta... Ok, ele comuta quis dizer o quê? Não quis dizer que ele é igual com G ou bolinha K? Não. Ok, beleza. Quis dizer que ele é igual com ele, certo? Isso. Ok, então eu posso substituir essa partinha Kog aqui com? TJ. TJ, certo? Ok. E aqui vai ficar igual, certo? E agora vou perguntar, o que te permitiu fazer isso? Qual a justificativa desse passo? Pela comutatividade do quadrado 2. Muito bem. O 2 comuta. Certo? Ok. É isso igual com? Sim, agora eu preciso trocar a parêntese.
E agora a minha justificativa é que a bolinha é associativa. E agora? Agora o J ou F, esse caminho é igual com esse, porque um comuta, esse seria T, bolinha, soy, ok? E isso é porque o comuta. Muito bem. E isso é a mesma coisa. Estou enfatizando isso aqui só. Na verdade é por associatividade mesmo, sim. Ok. Então entendemos essa ideia, gostei. Pelo menos um tentou, mais que um tentaram, e acertaram inclusive. Muito legal. Ok. Agora, a gente encontrou vários dados de graça, várias funções de graça, como eu falei, que assim que você tem como dado, por exemplo, um conjunto A, o que você ganha de graça? A identidade do A eu já tenho. Eu sei, não vou precisar definir lá, porque eu sei qual é. Ela é definida para qualquer conjunto A, ela é de A para A, com comportamento lambda xx, ok? Se eu tenho que A um subconjunto de B, a gente viu que já ganho o quê? A inclusão, que seria o A dentro no B, ok? A gente viu a função constante também, ou não? Vemos, não vemos? Ok. E a gente viu duas definições de constante, eu deixei para vocês verificar se elas são iguais. Alguém trabalhou nesse problema? Quais são as duas? Como? Qual é a primeira? Aquela que fala que existe um cara que todos vão para ele? A outra foi... Então, uma foi aquela que falou, existe um Bzinho no B? Então, o que é? Todos os caras vão para ele, todos os xinhos no A. Ou F de xinho é igual com esse B. Ou seja, isso fala, ei, você tem A, você tem B, existe um certo cara aqui que todos vão para ele. Okay? Faz sentido chamar isso constante. A gente viu isso 2 ou 3 aulas atrás. A outra definição, para quem não lembra disso, foi qual? Quem lembra dizer? Como? Não, essa foi errada. Sim, não, essa a gente viu que ela é errada. A pergunta é, a gente tem mais uma razoável, e aquele exercício foi comparar as duas definições para ver se elas concordam sempre ou não. A outra foi qual? FG, não. Tem F, tem... FG é constante, se somente se... Espera, o que significa FG é constante? Funções. Não, mas espera aí, ser constante ou não, eu vou definir para uma função ser constante ou não, não faz... Ele coloca f de x igual a gx e pede para analisar. Ver se Não, peraí. Quero uma definição de quando eu vou chamar uma função constante. Uma opção é chamar a f, então, a opção é f é constante quando a f é de A para B, certo? A f é de A para B. A f é constante se aí eu tenho duas opções. Uma definição vai ser essa. A outra, então, em palavras de rua, isso quer dizer que existe um cara no condomínio que todos vão para ele. Palavras de rua. A outra definição com palavras de rua é que não importa onde você vai começar, todos vão acabar sendo iguais. Aí seria para todo xy no A. O que é? Não? Certo. Ok? Essas são e as duas são razoáveis. Se uma função comporta desse jeito, faz sentido chamá-la constante. Se uma comporta desse jeito, faz sentido chamá-la constante. Agora a pergunta foi se as duas definições sempre concordam. Ou seja, tem chances de um cara que acredita nessa definição e outro que está seguindo essa definição. Tem algum caso onde eles vão brigar sobre uma função? Ele vai falar, essa é constante, e o outro vai falar, não, essa não é constante. Sim. Qual é o caso que eles vão brigar? Quando o condomínio ele for vazio. Se o condomínio é vazio, vamos lá, qual a diferença agora? Porque no segundo, Muito bem. na segunda expressão, Vamos lá, se eu tenho então o condomínio vazio, implica necessariamente que o meu domínio tem que ser vazio também. Porque se não fosse vazio, nem tem a função. Porque a função é obrigada a mandar todos para algo. Então, se minha função é desse jeito, vazio, ela é constante? não sei. Depende da definição. No segundo não é, porque o segundo obriga
que exista. Muito bem, porque obriga que você precisa mostrar alguém aqui que tem essa propriedade, aqui não tem ninguém, então ela não é constante. Mas com a primeira definição, essa mesma é constante por vacuidade, porque você só precisa testar que todos os x e y no A satisfazem algo, todos satisfazem qualquer coisa que você quer, não tem nenhum. Ok, muito bem. Então, nesse caso, realmente elas discordam, e é um outro exercício provar que nos casos normais, elas concordam mesmo. Ok. Então, outra coisa que a gente tem de graça, assim que tem uns certos conjuntos, e pelo menos um elemento num certo conjunto, se eu tenho, sei lá, um Bzinho, zerozinho no B, e se eu tenho qualquer conjunto A, o que eu ganho de graça é uma função constante. Agora, não sei como vocês gostam de denotar essa função. Vou usar uma coisa meio estranha. Ok, sei lá, vamos dizer que ela é definida assim, igual Bzinho, para todos os xinhos. E ela é de onde para onde? Ela é de A para B. Então, assim que você tem um conjunto, dois conjuntos e um certo bichinho num conjunto, você pode definir uma função constante. Você não precisa definir, na verdade, essa constante, ela já está lá. Nesse sentido que eu chamo lá de graça. Uma que a gente não viu, uma função de graça interessante, são funções características. E vamos ver o que é isso. Isso é uma situação onde você tem um conjunto, vamos pensar em um conjunto grande, ok? Qualquer coisa que isso significa mesmo, W, sei lá. E você tem aqui um conjunto A. Você pode definir a característica função do A, que a gente usa muitas vezes uma letra grega. O nome dela em grego é chi, mas é meio difícil pronunciar isso. Os ingleses falam kai, acho que vocês falam chi, porque o nome da letra portuguesa é assim, mas eu vou ficar falando o nome dela chi mesmo. Bem, e a primeira letra da palavra característica, que seria de onde vem a palavra característica mesmo. Então, mas não importa tudo isso, o que importa é o que ela faz. Primeiramente, ela é de onde para onde? O que vocês acham? Não, ela pega coisas no W. Não. E ela retorna coisas num conjunto que tem só dois membros. A única coisa que é importante é que tem dois membros distintos. É assim que tem um membro com dois membros distintos, eu posso pensar ele como uma representação dos booleanos. Então, a única coisa que me importa aqui é que tem dois membros distintos. É bem natural escolher o 0 e 1. Coisa mais simples que tem. Agora, se eu vou pensar o 0 como representante da verdade e o 1 da falsidade ou vice-versa, é questão de gosto. E às vezes uma coisa é mais útil e outra não. Vamos pensar agora que o 0 é o falso. Preciso dar o comportamento dela e na própria notação dela quero anotar o A. Então, para dar o comportamento dela, eu preciso falar para qualquer xzinho ou wzinho, se vocês preferem. Vou usar xzinho. Como ela comporta? A ideia é a seguinte. Ela vai retornar 0 se o xzinho pertence no A. 1. Não, eu falei que ia considerar o 0 a verdade, né? Então vamos botar aqui 1. 1 se o xzinho pertence no A. 0 caso contrário. Ok? Então, pergunta. Por que dar esse nome para essa função? Por que chamar essa função? Eu chamo a característica do A. Em qual sentido ela caracteriza o A? O que significa caracterizar? Vamos pensar. Grego agora. É mais ou menos se dentro do conjunto A tiver o elemento X, ela retorna 1. Sim, é isso que ela faz. Então, mas a função característica seria para você dizer quais os elementos, como se na programação fosse estar dentro do vetor. É o que caracteriza a Sim, mas em qual sentido? Porque para falar que uma coisa caracteriza um objeto, isso quis dizer que ela determina esse objeto. Ele tem uma propriedade característica, quis dizer que assim que você descobre algo que tem essa propriedade, então ele é esse objeto lá. Isso que caracterizar significa mesmo. Aqui a pergunta, então, para perguntar a mesma pergunta de uma maneira um pouco mais entendível, talvez. Se alguém te passar a característica do A, sem falar qual é o A, você pode recuperar o A? Como? Como você vai definir o A se você só tem a característica do A? Anderson? O A pode ser infinito? Como? O A pode ser infinito? Pode.
não pense numa maneira humana ou programática de vou morrer antes de ver todos os elementos, tá? Não, é só definir. Anderson? Como? Como você ia fazer isso? Onde tivesse um, seria os dois elementos de A. Certo, ok. Como posso descrever exatamente essa ideia de Anderson de uma maneira mais curta, usando a notação da aula passada? Quais são os membros do A mesmo? Se eu tenho acesso apenas na característica, quais são os membros do A? Como? Não, talvez aqui são pessoas. Pode ser que o A são os brasileiros ou o W é o mundo. Aí a característica é que se eu aplicar a característica na Ju, vai dar 1, se eu aplicar a característica em mim, vai dar 0. Aí o A talvez não tenha 0 e 1. Mas como posso recuperar o A usando a característica? Seria todos os x, tal que o f de x igual a 1. Seriam todos os xzinhos onde? O f de x igual a 1. Não, é isso depois, mas todos os xzinhos em qual conjunto? No W. No W, tais que é? F de x igual a 1. F de x igual a 1, ok. E agora a minha pergunta é, vamos lembrar a aula passada, qual uma maneira bem mais curta de descrever isso? O Igor está faltando, que ele estava perguntando exatamente por que são úteis essas notações, é por causa disso. Essa coisa aparece muitas vezes. Como posso descrever esse conjunto? Qual conjunto é esse? Na verdade não é F, não sei se foi erro meu ou de Anderson, esse é o X, X de alfa. Se em português tentar pronunciar isso é a coisa mais perto que tem. X. Ok. Bem, enfim, não importa a pronúncia. Qual conjunto é esse? Como vou escrever esse conjunto bem mais curtamente? Não é o A, não? Na verdade, peraí, desculpa. É o A, mas eu estou tentando descrever o A. Não posso falar é o A, não faz sentido. Estou tentando usar a própria X do A para reconstruir o conjunto A. Recuperar o A. Seria quem? Quais são? Todos os xzinhos no W, tá que essa função do x vai no 1. Não? Ok. Como falei? Não? É a pré-imagem do singleton. Pré-imagem, lembra que é assustador? O que significa a pré-imagem do singleton, não do 1? A pré-imagem de um subconjunto do teu... Aqui é o meu condomínio. Então, se eu olhar apenas para esse subconjunto do meu condomínio, vou ver quem caiu aqui dentro? Todos os membros do A. Isso, então, esse mesmo conjunto que Anderson falou, seria a pré-imagem, uma imagem do 1. Faz sentido? Ok. Só que cuidado com a anotação. Se vocês encontrarem uma função característica, procurem ver se a pessoa está usando o 1 como sim e o 0 como não, ou vice-versa, porque tanto como em linguagens de programação não concordam as convenções de se o 0 é verdade ou falso, ou vice-versa. Exemplos de uma linguagem que usa o 0 como falso. Alguém? C? Quase. O que acontece então se eu escrever, por exemplo, if botar 0? Isso vai ser falso ou verdade? Ou falar se eu escrever while 1 faz algo. Vai criar um loop infinito, ok? Um exemplo de uma linguagem que usaria o 0 como true seria qual? E muitos de vocês são acostumados com essa linguagem. Como? Python também usa o 0 como false. As pessoas falam if 0, isso vai ser false. E qualquer outro número que não é 0, ela considera como true. Quem mais? Quem faz o oposto? O próprio shell no Unix. De onde chegou isso? Quem já escreveu pelo menos um comando em Unix aqui? Espero que tenha várias pessoas. 4, 5, ok. Só 5? Não, mas ok. Bora. Aí, vou perguntar uma coisa. O primeiro programa que vocês escreveram em C, foi o Hello World, Oi Mundo, né? E a última comando que tem nessa função de Oi Mundo foi o quê? Return 0. O que é esse Return 0? Pois é, o que quis dizer esse? Quem está recebendo esse 0? Alguém está recebendo esse 0? Quem é esse cara que está recebendo o 0?
é o retorno da função, mas ela está retornando isso para quem? Não, peraí, vamos dizer que... Pera, não, não vou aceitar isso não. Vamos pegar aqui que essa é a própria main, que não tem nada aqui. Bem, vamos, aqui faz um print hello world, ok? E depois return 0. Quem está pegando esse 0? O shell, sim, meu sistema. Ela está dando esse valor para o meu sistema, ok? O que esse 0 quis dizer para o meu sistema? Foi true, certo, deu certo, ok? Mas se eu retornar 10, o que isso quer dizer para o meu sistema? Falso. Deu uma coisa, um problema, certo? Um erro. Aí, quando... agora a gente está abrindo um parênteses desse grande, mas é interessante ver. Quando no meu shell escrever essa coisa, o que vai acontecer? Os Unixeiros aqui vão falar o quê? Não, vai acontecer. Supondo que esse MD1 é um comando, ok? E esse é um comando também, ok? O que essa coisa é? Não sei se é true. Depende de ser fácil. Não, peraí. Alguém escreveu isso no command prompt? Ele faz o quê? Só executa o segundo, se o primeiro for Ele vai executar o primeiro e vai executar o segundo apenas se o primeiro terminou com sucesso. Por quê? De onde chegou isso? Do operador lógico. Do operador, ou seja, meu shell, o Unix shell, a única coisa que ele faz é calcular valores de verdade. Então, quando você faz isso para o shell, você está pedindo para ele calcular a conjunção mesmo de dois valores de verdade, o CMD1 e o CMD2. E ele faz o seguinte: vou calcular esse valor de verdade. Se esse valor de verdade dá certo, eu posso responder sobre o valor da conjunção? Não, porque é true. E preciso saber isso, porque se isso é falso, tudo isso vai ser falso. Ok. Se o CM2 retornar true, Tudo vai ser true? tudo vai ser true. Certo, mas a gente usa essa gambiarra para dizer, ei, eu tenho certeza que esse vai ser executado apenas quando esse vai dar certo. Então, por exemplo, você quer copiar uma coisa e depois apagar, você vai copiar, apagar, e agora tem certeza que você vai apagar apenas caso que o copiamento, sei lá. Como? Copiado. Não, o ato de copiar seria o quê? A cópia? Se a cópia deu certo. Ok, então, por exemplo, se você... Então, vamos explicar aqui ainda. Se esse dar falso, esse comando não vai ser executado. Por quê? Porque eu já sei dizer qual é o valor de verdade nessa coisa. E no próprio shell você pode usar o operador lógico de ou também de junção. Agora vai acontecer o quê? Ele precisa achar o valor de verdade desse comando. Ele vai executar isso. Agora, se esse dar certo, ele nunca vai usar isso, porque ele já sabe que tudo isso vai ser true. É assim que funciona o shell mesmo. Então, realmente, o shell é apenas um calculador de valores de verdade. E se isso dar falso, ele vai executar isso, porque precisa saber. Beleza. Por que escolher o 0 para true e os outros valores para falso? Pergunta filosófica. Convenção. No caso do shell, não. Em muitos casos é convenção. Em matemática, aqui seria convenção. Quando dá certo, tipo, não tem como você... Deu certo por isso, é sempre zero. Pois é. O pode variar. Tá, eles têm razão. Se deu certo, em geral, eu não ligo saber por que deu certo. Mas se deu errado, eu queria saber mais informação de por que deu errado. Então, faz sentido falar o 0 é certo e eu vou respeitar o 1 como um certo tipo de erro, o 2 como outro tipo de erro, e por aí vai. Ok. Bem, fechamos essa parêntese de Unix. Voltando um pouco em matemática, na característica, um exemplo que de uso sobre a característica muito comum é o seguinte: vamos dizer que você quer definir uma função f, que ela é de reais para reais. E vamos dizer que a tua definição é meio estranha, vai ser essa aqui. Sei lá, x elevado a quinto mais cos de 3x mais log de x mais 20 mais e elevado a x. Esse é extremismo. Não, essa é todo dia. Se o que? O x pertence, é racional. E que eu vou botar aqui x elevado a 2, ok?
quadrado se o x não pertence aos reais. Isso define uma função? Ou não? Temos alguma dúvida? Eu defini por casos, não calculamos, não estou pedindo qual o valor da f em algum certo ponto, eu quero saber apenas se isso é uma função. Eu defini por casos, então tem certos perigos, mas estou de boas porque eu estou com domínio os reais, com domínio os reais, e os meus casos são complementares um do outro, racional ou irracional, não tem outros reais. Concordamos com isso? Ok. Então isso realmente define uma função. Aqui eu tomei cuidado, não vou chamar o log de zero, sei lá o quê. Está de boa essa função. Agora, como poderia usar essa coisa? Usando a característica, eu poderia definir a mesma coisa de uma maneira um pouco mais curta. E aparece muitas vezes esse tipo de uso de característica. Eu poderia falar, ei, a f de x é igual com... Aqui tem uma repetição grande. Não gosto de repetir. Aí seria... Vou começar aqui. X quinta mais cosseno de 3x mais... Como? Por que não chama tudo isso de uma letra? Poderia chamar tudo isso uma letra, que vai ter, na verdade, uma funçãozinha. Faria sentido chamar ela g de x, porque isso depende do x. Certo? Aí falar, beleza. Mas, de novo, você precisaria abrir casos. Vamos evitar os casos agora, com essa escrita, usando a característica. E agora cheguei a um ponto onde aqui eu gostaria de escrever mais o que if, sei lá, x pertence aos racionais, then else x. Ok? Eu queria somar esse número. Que tipo de coisa é essa aqui? Uma condição. Não. Não, afinal das contas, toda essa coisa é um número real. Sim. Não é uma condição. O tipo dessa coisa seria real. Eu estou somando esse real lá, ele também é um real. Certo? Toda essa coisa no final das contas é um real. Aí como poderia descrever esse if then else usando a característica? Entendemos o que eu quero escrever aqui? Porque todo o resto é lá. Então a pergunta é, eu quero alguém pelo menos responder. A outra turma conseguiu. Usar a característica para emular o if then else. Como poderia fazer isso? Mãos. Vamos pensar? A pergunta faz sentido ou não? A pergunta? Sim. A pergunta é, vamos dizer que a pessoa escrevendo isso entende if then else. Então você pode escrever o que eu acabei de apagar, de boas. Mas vamos supor que a pessoa nunca viu if then else, é assustada, você quer usar apenas as notações que a gente tem em comum em matemática mesmo. A pergunta é o que você poderia escrever aqui para essa definição de f acabar sendo a mesma com essa. Então você quer emular o if then else usando a ideia de... como é? Da característica. Pode... Gleison, fale. Pode pegar por partes, como está ali em cima. Como? Pode pegar por partes, como está ali em cima. Fazer assim? Não, Ah. isso ali. Eu pensei em fazer assim. Peraí, então isso quer dizer que você já entendeu o que ele está falando? Porque eu não entendi. Você entendeu o que o Gleison está falando? Eu faria isso e traria isso pra cá. Certo, que não temos essa notação aqui. Quero usar a característica mesmo, Gleison? Seria usar daquela forma ali de cima. O que eu vou escrever? Tá, deixa eu falar. Não quer tentar mesmo. Eu não entendi o que você quis dizer aqui. Porque meu objetivo é usar a característica para apagar assim. Não. Alguém? Ger? Não, assim que você começa a falar se, blá, blá, você está usando realmente outra notação. Condições. Poderia chamar uma outra função aí? Tipo, Eu quero chamar uma função, eu quero chamar a característica. Ju? Então eu vou chamar para imagem. Peraí. A pré-imagem de quem? A pré-imagem, a pré-imagem é de algum subconjunto do teu codomínio. Aí nesse caso seria um subconjunto dos reais. E esse vai acabar sendo um conjunto. A pré-imagem dele é toda essa galera que vai entrar aqui. É um conjunto. Não faz sentido somar aqui. poderia somar uma g de x e depois definir ali embaixo a g de x, que seria... Não, eu quero uma coisa bem direta. Eric? Característica de Q, Muito bem, característica dos racionais. Com qual argumento? vezes Não, peraí. Essa é uma função. Qual é o argumento dela? O x. Isso que ele quer dizer, certo? É o xinho vezes. elevado a x, Muito bem.
Não vai ser de Q agora. Característica de Q no X. Não é negócio. Aqui não, se eu chamar a característica do Q, dos racionais, ela vai dar uma aqui e uma aqui se ela é racional. Seria negação? Aqui eu precisaria o R menos Q. Faz sentido? Eu ia fazer um negócio mais complicado. Ok. Mas isso faz sentido? Sim. Ok. Vezes quem? X ao quadrado. X quadrado. E nada mais. Por que isso dá certo? Porque se realmente minha entrada da minha F é racional, ele vai dar o que aqui? 1 vezes E de X, tudo isso vai ser o quê? E de X. E isso vai ser o quê? 0. Então tudo isso vai ser o quê? 0. Então tudo isso vai ser o quê? E de X. E similarmente, eu vou escrever outro caso vai dar 0 aqui, então vai zerar isso. Então muitas vezes você usa a função característica como multiplicação, porque tem essa vantagem grande e ela simplifica várias coisas. Eu ouvi, alguém falou aí, a não característica de Q, não poderia ser também não? A não característica, peraí, se eu falar a não, quem falou mesmo? Eu vi algo do tipo. Eu ia cobrar, a gente definiu o que é a característica. O que significa a não característica? O complemento de quem? Da característica? A gente não definiu o complemento de função. Você poderia pegar aqui o complemento do R, que é exatamente o que a gente fez. O complemento dos racionais. Certo? Você poderia usar a característica do, sei lá, com aquela anotação que a gente tem, o complemento, mas não faria sentido falar a não característica. Porque Mas poderia usar essa isso aí? característica ela não retorna sempre 1 ou 0? Certo? Se eu botar a negação na frente, não vai... Se eu negar o 1, ele vira 0. Peraí, não, o 1 é um número, não faz sentido negar um número, não um booleano. Mesmo que a gente está usando essa convenção aqui, não faz sentido escrever não 1, por exemplo, certo? Se você quer definir uma função que flipa o 1 e o 0, você pode definir essa coisa, mas de qualquer maneira você não teria o direito de falar a não característica ou complemento de uma função, porque a gente nunca definiu o que significa não característica e a gente nunca definiu o que significa complemento de uma função. Se você falar essa é uma função não característica, isso quis dizer que ela não é a característica, pode ser qualquer outra função. Faz sentido? Mas bem, mas O que eu falei era negar o resultado da característica. Foi isso que eu tinha falado. Talvez o que Eric queria dizer seria escrever, nesse caso você deveria falar 1 menos Isso. x que é de x. Mas essa coisa, a mesma coisa com essa, acho que é um pouco mais simples para falar. É? Poderia usar o módulo também, nesse caso aqui, mas não preciso que o módulo aqui, porque o 1 menos 1 é 0, e 1 menos 0 é 1, não preciso de nenhum módulo. É mais complicado do que eu precisava. Ok. Você poderia usar o módulo também, mas enfim. O módulo aqui seria desnecessário. Ok, então entendemos o que é a característica? Oi. Então, se eu fosse usar esse 1 menos que você acabou de escrever aí, Uhum. é uma forma correta de meio que negar essa função? Se você considera que o 0 representa o valor booleano e o 1 outro valor booleano, você tem essa ideia beleza, que o 1 menos x, então, seria o complemento de x. Por quê? Bota 0 aqui, ele vira 1. Bota 1 aqui, ele vira 0. Então tem essa maneira, se você pensar no 1 e o 0 como valores assim, você tem uma maneira fácil de denotar a negação dos valores mesmo. Bem, então, sabemos qual é a característica. A próxima coisa de graça que quero definir, que é bastante interessante também, ainda mais fácil para entender, bem mais fácil na verdade, é restrições de funções. Aí qual a ideia? Eu vou explicar isso com caixas pretas. Você começa com uma F. Vamos dizer que eu estou na religião do categorista, que tem os rótulos aqui. A e B, ok? Então, essa está esperando certos azinhos e ela vai criar certos bezinhos, ok? Uma restrição dela seria a mesma coisa, só que, vou criar então essa coisa aqui, vou botar aqui um filtro, que ele não vai deixar todos os azinhos passar, mas vou identificar um certo subconjunto de A. Vamos dizer que eu tenho o A0, que é subconjunto de A, e esse filtrinho aqui vai deixar que só membros do A0 passem. Então, o que acontece aqui? Vamos dar um exemplo mais concreto. Se eu tenho uma F de N para N, ok,
E eu vou identificar o 2n. Qual conjunto é o 2n? Alguém sabe dizer? Dos pares. O pares, muito bem. 2n os pares. Então, o 2n é um subconjunto do n. São os pares. Ok? E se eu quero criar então a restrição, vou fazer o quê? Vou falar, ei, bota aqui um filtrinho que corresponde nesse conjunto aqui, o 2n. E agora o que você acabou de fazer? Vou pintar tudo isso preto. Que rótulo eu vou botar aqui? Não, ele não aceita mais n's. 2n, certo? E esse aqui vai ser o mesmo, n. E o nome que a gente dá para essa construção aqui, a gente vai falar que essa coisa nova é a restrição da f no 2n. Você está restringindo o domínio, fala. Por que 2NN e não 2N2N? Por que o 2N? Na verdade, você não... Peraí, você começou com uma boa pergunta. Por que mudou só isso, não isso? Não é essa a pergunta. Porque essa função, f, você não sabe nada sobre ela. Você só sabe que se ela receber naturais, ela vai criar naturais. Agora, se você dar só pares nessa, ninguém garanta que vão sair só pares. Talvez essa função foi a constante 5, por exemplo. Ou foi a sucessor. No caso do sucessor, cada par ia dar ímpar, por exemplo. Mas o que você está criando aqui é uma função que comporta no mesmo jeito com a f, só que ela deixa por fora certos valores que a f aceitaria. E a anotação que a gente tem para isso tem duas bem comuns. Agora fiquei sabendo que isso em português é aquela arma que é bastante usada para matar bichos que nadam do mar. Arpão. Não é arpão? Ok, harpoon em inglês, é assim por cima, e aqui você bota conjunto, que vai ser o subconjunto do teu, então, vamos dizer, isso. Então, se eu tenho uma f de A para B, e se eu tenho um A0 que é subconjunto de A, essa função vai ser de onde para onde? De onde? Qual o subconjunto de A? O A0, ok? Isso vai ser de A0 para o B. E como ela comporta? Ela só chama f para qualquer entrada aceitável dela, ok? Então, o comportamento dela é igual com a f original, mas ela só aceita certa parte, ok? Então, assim que eu tenho uma f função de A para B é qualquer subconjunto de A, eu tenho o direito de falar, ei, vou considerar a restrição da f naquele conjunto. Não vou definir isso que eu quis dizer de graça, tá? Essa é já dada para vocês. Ok. Então, se por acaso se a gente colocar, vamos supor que vem um problema e que nesse problema está dizendo, sei lá, que ao invés de ser 2n, os pares, fosse algo maior, tipo... Um conjunto, superconjunto do n? Tipo R. Pois é. Então você não está restringindo a tua função, você está estendendo a tua função. É realmente, se você achar uma outra função que ela aqui consegue pegar Rzinhos, essa configuração aqui não vai dar certo. Porque ele vai brecar ali no N. Porque assim que eu vou dar uma coisa que não é natural, aqui não vai entrar, não vou ver nenhuma saída. Mas você poderia falar o seguinte, agora estamos meio entrando em outra questão, mas tudo bem. Você poderia falar, ei, se esse cara é natural, bota para cá. Se ele não é natural, faça uma outra coisa. E depois retorna lá, ok? Então, nesse caso, a tua função teria o direito de ser chamada extensão da original. Por quê? Apenas no caso, na verdade, que ela concorda com f, caso que o domínio, no domínio comum. Se existe pelo menos um natural onde ela discorda com a f, você não tem direito de chamar ela extensão da f. Faz sentido? Ok. Bem, então o conceito dual de restringir uma função realmente seria estender. Eu nem ia falar sobre isso porque acho que a gente não vai estender muito funções, mas é um conceito bem interessante. Bem, ok. Então sabemos características constantes. Quero perguntar uma coisa agora. Se eu tenho uma função de A para C, F. Agora, eu vou desenhar certas coisas, uns diagramas externos. Eu quero perguntar para vocês se vocês acham que tenho muitas outras coisas de graça. Ou que deveria ter de graça. Porque são umas coisas que a gente não encontrou. Aí, cada vez que tenho uma configuração assim,
de funções paralelas, uma de A para C e uma de B para D. Agora o paralelo é só um modo de falar, eu poderia desenhar elas assim, certo? Eu gostei de desenhar essas assim. Que função é garantida de existir aqui mais? Por exemplo, já tenho 4 funções óbvias aqui que eu nem escrevi. Quais são essas? A identidades. Tenho a identidade do A, certo? Aqui. A identidade do B, do C e do D. Não vou escrever essa coisa, não. Ok. O que mais eu tenho? Não sei, porque eu não tenho nenhuma informação. Para ter inclusão, eu preciso ter um conjunto subconjunto de outro. E por enquanto não sei nenhum subconjunto de outro. Mas mesmo assim, eu consigo bem naturalmente mesmo ganhar uma função de um outro conjunto para um outro conjunto. Quem conseguir assim viajar um pouquinho e ver uma função? Como? A cross de A cross B, muito bem. Aí vamos lá. Anderson está falando, se você tem uma função f de A para C e uma função g de B para D, ele está afirmando que você já ganha de graça uma função de A cross B para A cross C. Ele já falou essa função de graça, ele não falou qual é, ele falou qual domínio é o domínio dela, a gente precisa cobrar ele, perguntar como ela comporta, mas, não responde, sem ele responder nisso, eu acho que só tem uma maneira óbvia para definir isso. Então, se eu tenho uma f de A para C e uma g de B para D, eu quero definir uma função aqui, vamos chamar ela de H por enquanto. Como vou definir essa coisa? Vamos lá, o comportamento dela, qual o aleatório membro dela? Como? Uma duas tupla. Certo? Um par ordenado, uma tupla, certo? Então basta falar como ela comporta na aleatória entrada dela. O H do xzinho e yzinho vai ser o quê? Que tipo de coisa eu preciso escrever aqui? Uma função? Não, a H é uma função. Vai ser uma duas duplas, né? Certo? Onde? Esse bichinho que eu vou escrever aqui tem que pertencer onde? No C cross D, certo? No produto cartesiano de C e D. Muito bem. Ok. Como vou construir? Então, que tipo de coisa tem que ser isso? O segundo vai ser isso, certo? Concordo. Mas que tipo de coisa precisa ser aqui então? Antes de chegar na resposta? Uma quê? Uma dois tupla, onde o primeiro membro tem que pertencer no C, o segundo no D. Wesley? F de X e G de Y. E o que? Basta aqui, faltou só botar? Muito bem. Concordamos? E a única óbvia coisa que eu posso fazer aqui, se eu não sei nada mais, na verdade é a única coisa que eu posso fazer para definir essa coisa. Eu poderia dizer também, um outro método, dizer que apesar de que é uma tupla, ele não resultaria em uma tupla, ele poderia resultar, o A cross B, ele seria uma soma do resultado de F de X e G de Y. Soma? Não. Eu poderia fazer. Não. Em vez de resultar uma tupla, ele resultaria a soma dessa tupla. Porque... Ou uma multiplicação. Pois é. É muito boa a observação de Wesley. Quero primeiramente responder por que não posso definir isso. Será que você consegue responder? Não, Não? Ok. Como vocês... As funções f e g não estão definidas para soma, multiplicação. Não, mas eu estou definindo H. É esse o meu ponto. O que a Gilberto quis dizer, que é realmente uma resposta para a tua dúvida, é que esse Czinho, esse Dzinho que você quer somar, quem falou que são somáveis? Se o C aqui tem pessoas, se o D tem números, o que seria Wesley mais 5, por exemplo? Ok? Mas a ideia de Wesley é muito importante e a gente vai definir uma função que faz exatamente o que ele quer. Só que a gente precisa fazer isso apenas no caso que aqui o conjunto tem uma operação nele. Ok? Então, outra maneira, se eu quisesse descrever a mesma coisa, começando como denotando o aleatório à entrada do H como um W. Então, meu Wzinho aqui pertence aqui, no A cross B. Não no B, como eu desenhei, tá? Isso no A cross B. Como poderia definir a mesma coisa? Golf de W ou F? Golf de W. Realmente vou usar uma composição. Mas não posso... Golf, peraí. A golf quer dizer o quê? Começa no A, faça F e depois aplica a G. Não tem G. Porque você não chegou no B, chegou no C. Mas vou precisar de uma composição mesmo. O H de W, então estou aqui. Sou um Wzinho aqui, quero falar qual é esse. O W é uma 2 tupla.
Aham, claro. Eu sei disso porque... Aham. F e W na primeira posição. Muito bem. Aí essa seria a composição aqui. O F de quem? W0 na aplicação da W. Do P0, lembramos? Do W, vírgula? P1 W. Não, G. G de P1 W. Ok. E cadê a composição que eu falei? Aqui. Isso seria o quê? Isso não é o for P0 do W, vírgula, go P1 do W. E para quem praticou um pouco, pelo menos com os diagramas comutativos, que setinhas posso botar aqui para fazer essa coisa comutar? O que falta aqui? Faltam umas setinhas óbvias. Quais são? Pode colocar de C para isso. Daí, Assim? sim, Qual função seria essa? seria. É. Qual função seria essa? Qual é aquela que pega parzinho C10 e retorna Czinhos? Hof? Não, peraí. A Hof seria a primeira a F e depois a H. Não tem. A H é aqui. Eu tô vendo essa. Tem uma função, esqueça essas. Qual função é que pega parezinhos de Czinhos, Dzinhos e retorna Czinhos? A imagem... Não. Temos uma confusão com a imagem e a pré-imagem. Ele está pegando o cross CD e está retornando só C, está pegando. Não. Está pegando parzinho sim de Czinhos e Dzinhos. Um parzinho, Czinho, Dzinho, e retorna um Czinho. Você está fazendo aqui não matando Sim. lá com a segunda posição. Qual é o nome disso? Dessa aqui? Galera, peraí. Não. A gente está entendendo, mas não está vendo só. Qual é uma função? Um segundo. Esquecem toda a coisa. Vamos Para isso mesmo. Como? Eu estou olhando só para isso, mas é... Ok. Qual é uma função que tem como domínio o C cross D e como codomínio o C? Que é definida para qualquer C, qualquer D. Seja o C menos D, não. O quê? Não, o C menos D é um conjunto. Calma. Como? A inclusão não, porque o C... Qual seria o subconjunto de quem aqui? Nenhum subconjunto de... Seria como a identidade aplicada só na primeira parte. Como o nome dessa? É isso mesmo. Essa aqui. É o P0. A projeção, Galera, peraí. A gente definiu o produto cartesiano para dois conjuntos A. É junto com ele duas funçõezinhas. Uma que sai, outro nome para ela foi o out left. Vocês lembram o out right? Tem duas projeções, P0, produz, sei lá, ok, P1, P2, se alguém prefere. Qualquer, então, bora lá, o que mais posso botar agora? Me acorda. Ok, certo? O que mais? Aqui. P1, obrigado. E aqui? Opa, bem. E agora a pergunta, o que quis dizer que essa coisa comuta? Depende qual é H, mas se H é essa, ele comuta. E para comutar, tua H tem que ser essa que Anderson definiu. O que quer dizer comuta? Quais são os caminhos interessantes aqui? Se eu começar no A, não tem nenhum caminho interessante, só tem esse. Mas Tá. você pode seria a cross B. Começar em cross B. E terminar onde? Você pode ir para B. Se eu descer para cá, também não tem interessante, porque não tem outro caminho. E uma pisada. Esse é um caminho, então. Certo? Qual seria outro caminho? Esse, certo? Porque eu quero caminhos com a mesma origem e o mesmo destino. Então, se eu falar que para testar que ele comuta, quer dizer que isso é satisfeito e isso é igual com isso e que isso seria igual com isso. E com a definição de Anderson, é bem fácil ver que realmente isso acontece. O nome que a gente vai dar para isso não vai ser H, porque isso é definido para qualquer configuração que tenha essa forma. Assim que eu tenho duas funções paralelas de A, B para CD, que foi? Não? Poderia definir uma função I que vai de CD para B também? Essa aqui? Sim. Você não pode definir isso num contexto geral, porque como você vai definir isso?
Você não tem suficientemente dados para garantir a existência dessa coisa que você quer. Aqui eu tinha F, eu tinha G, e essas são as únicas coisas que eu precisei para definir essa coisa aqui de Anderson. O nome que a gente vai dar para ela vai ser F cross G. Ou seja, a gente está overloadando o cross. Agora o cross não é aplicável apenas em conjuntos. Se ele receber conjuntos, ele vai retornar o produto cartesiano, mas se ele receber funções nessas configurações, uma de A para C, outra de B para D, ele vai retornar, ele vai criar essa função que a Anderson acabou de definir para a gente. Então, de graça essa também, se você tem uma função A para B e uma função outra C para D, ou na verdade A para C ou B para D, que tanto faz, é definido o cross deles, para ser uma função de parzinhos lá, e como elas comportam, pega um parzinho, aplicam a F nessa parte, a G nessa parte, e criam esse parzinho lá e retornam lá. Isso está podre, completamente. Ok. Oi. É equivalente dizer que essa C cross D indo para C é equivalente a C cross D restrita sobre C ou não? Espera aí, porque você falou uma coisa que tem um type error. Você falou a C cross D. Acho que você quis dizer a F cross D. G. A R0 ali, a função R0. A função, espera aí, que não tem R, P0, certo? P0. Que na verdade, um segundo, aqui tem um abuso notacional, porque eu dei o mesmo nome para essas duas, mas são projeções diferentes porque os domínios são diferentes, certo? Eu quero saber se é equivalente. Um segundo, Geli. Liberta. Essa Fala. P0 é equivalente, eu dizer que uma função de C cross D é restrita sobre C. Não correto, agora entendi a tua dúvida. Então a tua pergunta é se eu posso pegar essa coisa aqui e restringir essa função no C, no A, por exemplo. É isso que você está dizendo? É ou não? Não, os conjuntos ali não eram uma função. Seria F cross D restrito em F, nesse caso aí do seu, sendo F e G conjunto. Restrita no F. Eu acho que o que você quis descrever seria o P0 depois da essa, talvez. Isso que você quis dizer? Essa é uma função de onde para onde? Seria de A cross B? Para C. É isso que você quis dizer? Não tenho certeza, porque é o Paulo com a dúvida. Não. Você quis dizer o quê? Se C cross D, quer dizer, F de C cross D, desconsiderando esse F aí que vai já para C. Espera aí, porque meu problema começa lá, porque as duas vezes você falou F de C cross D. O que significa F de C cross D? A F é uma função de A para C. Então o que significaria? Eu outro nome para sua função e faço a pergunta. Não, o problema que ele disse aí é que não pode usar o C cross D como fosse o domínio, é isso? O C cross D, para definir ele como um domínio, na verdade ele é o domínio da P1, ele é o domínio da P0, mas Wesley queria definir uma função nessa direção. E eu falei que ele vai achar uma dificuldade definindo uma função nessa direção. Não num caso específico. Peraí. É possível, mas não é difícil, foi isso que você me disse. Não, peraí. Vamos deixar claro o que eu quis dizer. Nessa configuração geral, você vai sentir uma dificuldade porque você não sabe nada sobre nada. Você só sabe o F e o G. Realmente, se você der uns exemplos concretos, onde o A são os naturais, o B reais, sei lá, aqui vai ser o C pessoas e o D cidades, você consegue definir funções em qualquer direção você gosta. Mas com as informações que eu dei aqui, que você não sabe nada sobre o A ou o D, eu vou te perguntar, vamos... Agora, desculpa, Paulo, voltei na pergunta de Wesley. Vamos definir uma galinha da outra direção. Pergunta, o aleatório Czinho Dzinho, para definir a galinha, você precisa falar para onde ele vai. Não, eu entendi. Faz sentido? Eu entendi o que eu disse. Você falou que não é impossível. Na situação que está, é difícil, é complicado. Ok, vou tirar minha palavra tal. É impossível num contexto tão geral, sem informações. Porque você aqui precisa criar um elemento aqui, você não sabe nada sobre esses elementos. E você vai me perguntar, como que eu consigo então definir essa? Também não sei nada de elementos aqui, mas Anderson conseguiu. Por quê? Porque ele tem a F, ele tem a P0, então ele tem como criar um Czinho seguindo esse espaço aqui. Ele começa com o aleatório ABzinho, projeta ele para ganhar um Azinho, ele ganhou um Azinho. Ele aplica a F, ele ganhou um Czinho. E, da mesma maneira, ele vai ganhar um Dzinho. Então, pronto, ele conseguiu criar um parzinho. Agora, se você começar aqui,
Beleza? Você tem um CD. Como você vai criar um azinho? O que você vai fazer para ele? Você pode projetar, beleza. Então você vai extrair aqui o Czinho, ok. Mas o objetivo é criar um azinho e um Bzinho. E você está aqui. Você vai chegar... Porque você não tem alguma função para voltar para lá. Faz sentido? Sim. Ok. Agora, se você falar, ei, não, eu estou numa situação que ela é parecida com essa, mas eu sei quais são os conjuntos, ou ações naturais sobre os reais, beleza? Você quer definir o Czinho e o Dzinho, bota ele para ser sempre constante, 42 e 0. Pronto, definiu uma. Ok. É isso que quer dizer que não seria impossível, mas se você quer ficar com o direito de falar que seria definível, faz sentido? Que seria definível para qualquer situação assim, não tem como. Só descendo mesmo. Paula, para voltar, você queria restringir, só para ficar claro, restrição é de uma função. Então, qual é a função que você quer restringir? Lembre, a gente tem uma função f, a gente restringe ela num certo subconjunto do domínio dela. Então, se você quer restringir a f cross g, você pode, assim que você tem um subconjunto do domínio dela. Então, acho que você quer dizer outra coisa, fala. Eu entendi errado, então. Eu achava que eu podia restringir um conjunto. A restrição era uma função que restringia um conjunto e retornar para o outro. Não, se você quer pensar na própria restrição como uma função, você poderia pensar nela como função unária, onde ela está esperando subconjuntos do domínio da f para criar outras funções, certo? Ou até binária, que ela está esperando uma função e um subconjunto do domínio dessa função para criar uma nova função, mas no final das contas ela sempre vai criar uma função. Ficou mais claro mesmo? Ok. Bem, outra situação que eu vou deixar vocês pensar como na verdade, gostei muito da ideia de Wesley, que ele falou que era operar. Então, vamos pensar numa situação seguinte. Se eu tenho um conjunto A, e do A eu tenho uma função f para um conjunto B e uma função G para o mesmo conjunto B. E se eu supor que no B eu tenho uma operação definida, binária. Então, Wesley pode pensar que o B são os números naturais, que ele tem lá a multiplicação, por exemplo. Eu poderia definir, então vamos suponha que você tem uma operação asterisco, que não sei qual é, que ela é binária, no B. Qual seria o tipo dela então? N quadrado. Por que N? Eu estou no B. Não, isso foi só exemplo, mas eu quero ficar no B, contexto mais geral. B1? Não, B1, B, Moisés. Você falou N natural, N quadrado? B quadrado. B quadrado, certo? De B cross B para B. Isso não é uma operação binária no B. Então, se eu tenho isso, a pergunta é, como posso definir uma função consultando a f e a g que vai de A para B? Agora até Wesley ficou assustado. Pois é, eu estou explicando a tua ideia. Bem, vamos lá. Se você começar no A e aplicar a F, você ganhou um bichinho aqui. E se você aplicar a G, você ganhou um bichinho aqui. Eu tenho visto aqui no B, eu tenho visto C. Como? Eu tenho visto C aqui. C? Eu tenho visto C aqui. Ok. Não, é o mesmo conjunto, B. Então, como o nome que a gente vai dar para essa função seria FG. Ela é de A para B. Quem quer adivinhar qual é o que eu quis dizer? A fórmula dela, o comportamento dela. O F asterisco Gzinho seria como? Do aleatório Azinho. Seria F de A Muito bem. vezes o F. Não, vezes não. Asterisco? Asterisco, desculpa. G de B, ou G de A, desculpa. G de A, muito bem. E deixa para vocês arrumar
esse diagrama para ficar uma coisa comutativa. Faz sentido o que está acontecendo? Ou seja, como a gente vai chamar isso? É a operação pointwise. Isso quer dizer que cada vez que no teu codomínio das tuas funções, se você tem duas funções com o mesmo codomínio, e se no teu codomínio tem uma operação, você pode definir isso. Então, por exemplo, só para ficar um pouco mais claro, como um exemplo mais concreto com números, se eu tenho, por exemplo, a seno, que é de R para R, eu tenho a cos, que é de R para R, ok? O que eu poderia definir? Qual seria a sin mais cos? Seria de onde para onde? Hã? De R para R, tudo bem? E a pergunta é, que tipo de coisa então é sin mais cos? Que tipo de coisa é? Função de R para R. A sin mais cos. E essa função, para definir, para ver como ela comporta, preciso falar no aleatório x. Ela é igual com o quê? Muito bem. Certo? Isso os reais não tem nada especial aqui. Qualquer conjunto que tem uma operação binária, assim que você tem duas funções que tem esse como codomínio, você pode começar desse jeito. Você ganha a distributividade. Foi mal, desculpa. Até que parece, certo? Faz sentido. Está distribuindo a aplicação do x aqui, faz, ok, certo? Mas não é distributividade como no sentido da multiplicação, ok? Ok. Uma situação parecida que eu espero que vocês vão entender imediatamente. O que eu ganho se eu tenho de A para B e de A para C, uma função f e uma função g, o que eu mais ganho com certeza? Tem um caso especial da anterior. Uma função de A para onde? Cross BC. B cross C. Certo? Certo. E o que vai comutar aqui? Qual você tinha se botar? Cross BC. Está gravado. Mas eu entendi. De B cross C para B, O rho P1 e o P0 e o P1. E tudo isso vai comutar. Isso quer dizer que você pode definir essa função, o nome que a gente vai dar para essa função vai ser o f, a fg. Então, nesse caso, não vou dar mais exemplos, acho que... Não, o cross a gente já definiu para um caso... Aqui? Não, porque a gente já definiu a f cross g para ser, no caso bem mais geral, onde eu tenho uma f. Qual a diferença nesse caso e no anterior? Ele está dando nome só. Como? Não só concordando, mas aí que você está dando nome. Estou dando um nome aqui, certo? Mas o Gilberto falou, peraí, esse não seria f cross g? Não é, porque... São domínios diferentes. Pois é, aqui essa situação é diferente porque você tem duas funções quaisquer. Aqui duas funções têm o domínio mesmo, então você tem uma situação mais específica. Vocês podem traduzir essa para cá. Quem quer trabalhar com isso já é um homeworkinho. Ok? Bem, então a ideia é, o moral da história é o seguinte: se você desenhar um diagrama externo com todas as funções que você tem, os conjuntos que você tem, isso vai abrir bastante tua mente para pensar coisas de graça que você pode definir e ganhar. E vale a pena brincar com esses diagramas e verificar que eles realmente comutam. E na verdade, essas setinhas que eu botei lá com pontinhos, se você pedir teu diagrama comutar, a única função que você pode definir que faz isso comutar é a função que Anderson definiu lá. E nos outros também só tem uma função que faz. É como se um cara te deu toda outra coisa e você quer uma função lá. É realmente só uma função. É tão legal que vai fazer tudo comutar. Então isso te permite falar, ei, seja a função aquela que faz isso comutar. Você vai precisar provar isso. Ok. Agora temos mais coisas legais para fazer. E vamos discutir um pouco sobre recursão. Quero definir certas funções recursivas. Vamos definir todas de naturais com naturais. Ok. Qual seria a favorita função recursiva dessa turma? Ok. Popular. A outra escolheu a mesma. F de 0 é igual a quem?
Ah, pode ser, mas eu vou botar 0, tá? Ok. F de 1 seria... Agora não posso botar mais 0. Ok. E a F de N seria... Não. F de N. N mais... Não, é N. N menos 1. Peraí, a F de N vai ser igual com... N menos 1 mais N menos 2. Vocês entendem que, mesmo se não botar exponente assim, vocês vão desculpar isso? Ok. Beleza. Ok. Aqui é uma coisa implícita. O que é implícito aqui? A recorrência? Não, acontece uma recursão, quero falar. Que? Sim, aqui na verdade para todo N natural, mas não, é um pouco mais implícito. Por quê? Porque não vou permitir o N ser 0 nem 1. Então vai ser para todo N maior ou igual a 2. Certo, sim, eu vou falar assim, o N fora o 0,1, certo? Quando a gente escreve desse jeito, a gente deixa pensando que a pessoa que vai ler isso não é doente mental, ele vai entender isso, tá? Mas é bom entender que tem essa conversão mesmo. Ok, e vocês concordam que se eu escrever isso, então eu defini completamente uma função f, que realmente ela tem o nome Fibonacci lá. Faz sentido para todos? Que essa é uma definição aceitável, uma definição aceitável de uma função? Ok, Fibonacci, ok. Outra famosa seria o fatorial, como poderia, só para brincar, como eu ia definir o fatorial? F de 0. F de 0 igual a 1. Todas as funções que eu vou escrever aqui vão ser de naturais para naturais. E não vou copiar essa parte então. F de 0 igual a 1. Espera aí, G de 0 seria 1. Concordo não? Não tenho como discordar aqui, ok? Concordo. Ok. G de 1 igual a 1. E... G de 1 igual Não é que não, ele pode. Só que nesse caso, você não precisa dar duas bases, vamos dizer. O G de N seria? N vezes N menos 1. Não, G de N menos 1. N menos 1. Nada mais. Ok. Mas se colocasse G de 1 igual a 1 também daria certo. G de o quê? G de 1 igual a 1. Seria uma equação mais desnecessária, porque não, você consegue calcular a mesma função só com isso. Mas a grande pergunta é, eu espero que a resposta vai ser óbvia, por que é que eu preciso dessas duas, aqui não preciso duas? Pela quantidade de... Sim, aqui, para saber o valor da f no n, eu preciso do n menos 1 e do n menos 2, então eu preciso dos dois anteriores. Se eu apagar essa coisa aqui, quando eu vou tentar calcular o f de 1, eu vou ter um problema, porque eu vou precisar saber o f de 0, o f de menos 1, que não tenho. Mas como, então aqui preciso essas, ok? Então aqui eu preciso dessas três, aqui essas duas são suficientes, porque aqui eu chamo apenas a anterior, então se eu... Bem, exatamente a mesma coisa, vou abrir um parêntese, a mesma coisa acontece na indução, e a gente viu um exemplo, que a gente vai voltar na unidade 2 nesse exemplo, onde a ideia é, que foi a Gilberto que percebeu o Merrinho lá, agradeço, foi provar essas duas definições. Lembramos essa ideia? Foi as iterações. Então eu tinha uma opção de definir isso assim, ou definir isso, porque a base seria sempre a identidade, mas o passo recursivo foi assim, e o objetivo do exercício foi provar que tanto faz, as duas concordam. E isso você prova por indução. Só que quem tentou fazer a indução, que foi pelo menos um aluno da outra turma que discutiu no grupo. Também. Ok, também. Eu falei pelo menos um, tá? Aí, começando, você começa a provar a base. Qual vai ser a base? Você provar o quê? Como? F elevado a 0, certo? O aluno começou com 3, que seria errado nesse caso, porque você quer matar todos os naturais, não começando com 3. Bem, então no 0 você vai ser imediato, porque tanto essa definição fala em identidade, essa definição fala em identidade imediato. E tua hipótese indutiva é, você suponha que... Vai chegar num certo ponto que você vai travar, não vai conseguir mais andar para... Você vai travar. Na verdade... Você vai precisar fazer uma outra subindução. Só que quando eu comecei a fazer, eu não consegui. Pois é, porque você não precisa de uma subindução. Vamos ver o que acontece. Você fala, suponha K, tal que ele é tão legal que elas concordam. K.
Foi assim que você fez, certo? Ok. E agora você falou o meu objetivo, o meu alvo é provar que o K mais 1 concorda com essa no K mais 1. Ok. Aí você abriu as duas definições. Então você fala, peraí, vamos calcular. O F de... Eu fiz de um lado, aí não deu certo. Aí parei lá onde eu deixei. Aí fui fazer do outro lado, também parei no meu canto. Não vai. Bem, peraí. Nessa prova, quando você está tentando provar isso, um belo momento você vai precisar saber disso. Isso, maravilhoso, porque você sabe disso, é a tua hipótese indutiva. Aí você vai, beleza? Mas não terminou ainda, aqui precisa mais um calculinho no teu... Façam isso, é muito importante fazer esse exercício. Assim que você vai sentir prazer, legal, eu precisava isso, eu tenho, mas no próximo passo, ou 2 passos depois, você vai precisar saber mais uma coisa, essa. E de onde foi que veio isso? Vai chegar, se você fazer os cálculos certos, você vai precisar disso. E a pergunta foi, de onde eu vou ganhar isso? Pois é, minha hipótese indutiva não fala isso. Exato. Mas a situação exatamente que aconteceu aqui, você precisava ter o n-1 e o n-2, e você falou o quê? Basta então definir as duas bases. Então nesse momento, você que percebe, peraí, não vou fazer subindução, vou falar, então, vou provar duas bases. Vou provar que elas concordam não apenas no zero, que eu já provei para a minha coisa, vou ter que fazer um trabalho mais para provar que elas concordam no 1 também, porque se eu ganhar essas duas, agora tenho acesso em duas hipóteses indutivas. A anterior do meu número que quero provar e o bis anterior, sei lá, faz sentido? E se você seguir minhas dicas no meu livro, eu estou te guiando de propósito no caminho errado, no início, para chegar até esse momento e falar, opa, é agora que você percebe que, opa, eu preciso duas bases. E só para mudar a notação, faria mais sentido chamar K o número que eu quero provar, que tem essa propriedade. Então, minhas hipóteses indutivas, só para ficar mais consistente, vão ser duas. Vão ser quais? Que o f de K-1 é igual com f de K-1 e que o f de K-2 é igual com f de K-2. Então, agora tenho duas coisas para usar e realmente eu vou precisar das duas. E felizmente não vou precisar da terceira. Vocês conseguem matar isso com isso. Então, retorna para fazer a mesma coisa, vai aproveitar muito. Bem, fechando essa parêntese grande de indução e recursão, são dois lados da mesma moeda. Você define coisas recursivamente, funções recursivamente, e você prova propriedades dessas funções com indução. Vamos continuar um pouco aqui, então essa seria o fatorial, concordo. Quero definir... então vocês aceitam essa coisa como definições de funções? E todo mundo aceita isso. Agora, se eu começar a escrever outras equações aqui, vamos ver. H de n, agora eu vou botar as parênteses para enfatizadas, igual H de n. Pronto. H é uma função de naturais para naturais. Quem aceitaria isso como uma definição de função recursiva? Recursiva com certeza é. Mas qual função é essa? Se eu perguntar aqui qual é o H de 2, vocês vão falar, desculpa, o f de 2 vai ser o f de 1 mais f de 0, ou seja, 1 mais 0, ou seja, 1. Vão responder. Qual seria o H de 3 aqui? H de 3, certo? E o H de 3 seria... Não consigo responder qual é. Beleza. Vamos ver uma outra. Espera. Vou chamar ela de... Quem tem ordem aqui? O K. K de n é igual com... Aqui parece que o problema é que eu falei essa coisa igual com ela mesma. Eu não vou falar isso aqui. K de n mais 1. Pronto. Definiu uma função? Não sei. Ok. O que eu quero identificar, meu trabalho nessa parte, que é muito importante, é identificar exatamente o que é que esse cara fez certo, e esse cara fez certo, e esse cara fez errado, e esse cara fez errado. Precisamos identificar, então, qual é o que acontece, que cuidado eu preciso tomar quando estou definindo uma coisa recursivamente. Vou dar outra. Vamos chamar ela? Qual será a outra letra? R. R de n igual R de n mais 1. A R foi definida? Como? Peraí, ela é recursiva, certo? Ela chama ela mesma. Não, assim, a recursividade está sem o parâmetro. Ou não está parando, está em dúvida. Pera.
Colocar no caso base. Agora? Agora começa a melhorar. Como assim? Vamos lá. Começa a melhorar, mas não resolve. Ok. É porque nessa daqui é meio que como se eu não fosse chegar em lugar nenhum. Pois é, peraí, porque Ju está pensando, como acho a maioria daqui, como uma maneira computacional, falando, se eu ia assumir um trabalho de calcular isso, aqui eu vou terminar, e aqui não vou terminar, talvez, certo? É porque na recursão você sempre vai para trás até chegar numa condição de parada. Então, e aqui onde eu queria enganar vocês. E enganei pelo menos a Gilberto, que está numa situação melhor de quem nem foi enganado, porque pelo menos entendeu uma coisa. Desculpa, Henrique. Henrique falou que o problema é bem provável ser esse problema, que aqui cada vez você chama um cara antes, e aqui você chegou a chamar até o próximo cara, aí vai ter um problema. Mas vamos ver uma outra função meio interessante, vamos chamar de t. Se eu falar t de 0 é igual a 1, t de 1 é igual a 1, e agora eu vou falar uma coisa meio interessante, talvez. O t de n é igual com, vou abrir casos, vou abrir uns casos mais bonitos. Ok. T de n sobre 2, se o n é potência de 2, ok? E t de n mais 1, caso contrário. Observem que estou quebrando a regra de Henrique, porque nesse caso, pode ser que eu chamo, para achar o tn, eu chamo o t da próxima. Vamos calcular. Qual seria o t de 5 aqui? Não seria uma árvore, t de 5. Não é aqui que ele determinou, t de 6. Ok, isso seria? T de 7, certo? Isso seria? E agora isso seria? T de 4. Isso seria? T de 2. Isso seria? T de 1. Isso é igual. Isso seria 1. Pronto. O T de 5 é 1. Certo? Então, mesmo que eu precisei chamar aqui, estou aumentando argumentos, não sei por que eu parei com as parênteses, vou apagar todas para ficar consistente. Ok. Mesmo que eu estava aumentando meus argumentos, então não é exatamente a regra que estou precisando, aqui não é exatamente você não pode ir para frente. Aqui parece que a galera aceita isso como... Mas pelo menos um dos passos, no casos, ele tem que ser voltando. Ele te faz se retroceder. Ele te faz voltar. Esse? Sim. Mas eu ia dizer agora, eu posso colocar um caso base que seja lá na frente também. Pronto, quando chegar em 42 eu retorno, todo mundo começa a somar. Ok. Faz sentido? Vou voltar como estava, mas foi só para ver que realmente não é isso que acontece. Eu vou usar uma outra. A outra galera não sabia me convencer, ou dizer afirmar se existe em português a palavra notória. Existe? Sim. Notória. É uma coisa famosa, mas de um jeito ruim, não é isso? Ok. Então eu vou escrever agora a recursão mais notória que tem. Vou escrever a definição aqui. Pode ser a terminal. Como? Terminal, que é a mesma fatorial, só que ao invés de multiplicar, você soma. Não. Isso seria de boas? Vamos ver qual é a perigosa, vamos dizer. Vou dizer que no 0 ela é 1. No 1 ela é 1. Então comecei igual, certo? Então, só para fechar uma coisa que ele fez, isso aí de Henrique. Eu acho que dá para ter um caso base final, não seria isso? Quando eu digo final, que dá ali eu consigo parar. É quando você parada. Peraí, paciência, vamos voltar para juntar tudo agora, abraçar tudo junto. Aí seria o C de N. Agora vai ser parecido com esse, mas não igual. Eu vou falar que seria a mesma coisa aqui, se N é par. E aqui eu vou falar C de 3N mais 1. É caso contrário. Se N é ímpar, né? É caso contrário. Vamos só fazer um cálculo nessa, para brincar mesmo. Onde eu vou fazer esse cálculo? Não quero apagar nada. Vou subir só isso aqui, um pouquinho. Então vamos lá. Esse é o K de N, que foi igual com... E agora tenho um espacinho, um rascunho para fazer um cálculo.
Vamos calcular o C de 7 igual a qual? Com? 22. Não é 3, N? 22. Ah, 22, aqui. C de 22. Isso é igual com? C 11. C de 11. Isso é igual com? C de 34. E isso é igual com? 17. E isso é igual com? Bora? Não, 52? 52. Ok. Isso é igual com? 26. Ok. Dividir por... É mais fácil dividir, né? Isso é? 13. Aham. E isso é? 40. É 40? E isso é? 10. 20? Que vai ser Já pulou pro 10. Ok. Ok, isso vai ser C de 5. 16. Ah, maravilha. Não chegou aí não. 2. Faz sentido? Escrever isso aqui. Igual 1, certo? Ok, ou seja, terminou. O C de 7 é 1, ok? Alguém poderia explicar por que essa aqui termina, em palavras de rua? Por que a T termina para qualquer entrada? O que a T faz? Ela pega um número e se ele é potência de 2, ela começa a dividir. Então, se ele é potência de 2, vai chegar no 1 e vai retornar 1. E enquanto ele não é potência de 2, ele vai chamar no próximo número. Mas como as potências de 2, sempre vou achar uma potência de 2 para frente, com certeza, não importa onde você vai começar, aumentando 1, um belo momento você vai cair numa potência de 2, então vai ser 1. Vai dar uma metade. Como? Vai dar uma rasteira no meio da sequência. A galera gostou, então, ok. A pergunta é, qual função é essa até? Qual função? É? Qual função é essa? Como o nome dessa função aqui? Ah, entendi agora. Alguém? Não? Eu diria que seria... Ela se comporta como um logaritmo. Você não é a primeira pessoa que falou isso. Primeiramente, se ela comporta como logaritmo, ela é o logaritmo, ok? Porque as funções de igualdade é extensional, não tem o direito de olhar para dentro. Mas, não, o T de 8 é quanto? De 8 é 4. Ela é função constante. Com qual valor? 1. Não, ela não comporta como logaritmo, certo? Você tem razão pensar em logaritmo, porque assim que você vai cair numa potência de 2, você precisa logaritmo desse número passos até chegar no 1, mas isso não tem nada a ver com a saída. A saída, não importa o que você vai fazer, a saída da T para qualquer entrada vai ser o 1. Henrique tem a C? Será? Bem, resolver esse problema da C, saber se a C é constante ou não. Se ela é constante, vai ser constante 1. Mas qual o perigo aqui? Que não é nada óbvio. Aqui é óbvio o que acontece. Qual o perigo na C? Como você sabe que esse negócio vai terminar? Esse processo não tem nada óbvio que ele termina. E ninguém sabe dizer se você termina. Ninguém sabe se ela é constante, exceto Henrique. E é um dos problemas abertos à matemática mais notórios, mais difíceis para a gente não saber nem como atacar essa coisa. É uma conjetura que ela realmente é a constante 1, ou seja, começando com esse processo você sempre vai cair no 1, mas não fazemos ideia nenhuma como provar isso mesmo. Na minha opinião, como no caso, no passo indutivo, vamos dizer assim, ela está somente chamando ela mesma com outro valor interno, como parâmetro. Mas olha, peraí, aqui você está chamando ela para o 3n mais 1. Tudo bem, só que, por exemplo, em algum momento ela vai chegar em um par, certo? Beleza. Ela vai cortar e voltar. Não, porque ela vai cortar apenas a metade. Certo. Agora, se esse ponto foi ímpar, o 3n mais 1 vai ser 3 vezes mais, vai ser ainda mais grande do que ela começou. Apesar dela subir, dela cair pela metade, toda a vida que ela tem
tem a possibilidade de subir 3 vezes Mais um, pois é. Ou seja, ela poderia virar infinito em algum momento, ou não sei. Não virar infinito, mas pode ser que ela nunca volta. Pois é, e ninguém sabe dizer isso. Mas toda essa conversa que a gente faz, então esse é o problema. Vocês podem procurar 3n mais 1, um dos nomes que essa conjectura tem. Collatz é outro nome. Não importa, eu só queria introduzir um pouco essa. O que me importa aqui quero identificar o que acontece quando estou tentando definir uma função, dando umas equações. E sobre essa coisa que eu vou falar que a gente aprendeu no ensino médio, não vou aceitar essas desculpas de o ensino médio aqui não ensina isso, não. Porque isso, certeza, todo mundo vê no ensino médio. Não isso, tá? Mas, com certeza, vocês têm umas coisas. Vocês viram sistemas de equações. E com certeza, o objetivo, sendo aluno do ensino fundamental, eu espero, era ver se o sistema tem solução. O que significa que um sistema de equações tem solução? Existem valores que atribuídos a x zerem a equação. Não zeram, satisfazem. Satisfazem todas as equações, certo? E tem várias opções agora. Pode ser que se eu te der umas certas equações que envolvem um certo desconhecido, não é o nome dele ou não? Incógnita. Do x, como? Incógnita. Incógnita mesmo? Ok. Bem, aqui então eu tenho uma incógnita x, certo? Não é a mesma coisa, não. Porque se eu falar em incógnita x, isso quer dizer que eu estou procurando certo x para satisfazer tudo, ok? E tem várias possibilidades. Uma possibilidade é que não tem x que satisfaz todas. Como vou chamar nesse caso o sistema? Qual a briga? Wesley, fala aí. O sistema também resolve equações paralelas. Quando é isso que a gente estava vendo. O que quer dizer paralelas? Não, ele falou que elas poderiam ser paralelas e teriam um valor que resolveria tudo. Eu comentei que não, elas poderiam também ser... Você está implementando x e y também, está pensando no plano. De forma mais geral, quando tem um desconhecido isso aqui, vou falar que o sistema tem várias possibilidades do que pode acontecer. Indeterminado. Tem mais, espera aí. Uma possibilidade é que ele é impossível de resolver. Isso quer dizer que não existe um x que vai satisfazer todas. Isso. Impossível. A gente chama... É impossível mesmo? Impossível. Sistema possível e determinado, possível e indeterminado. Alguém estudou no ensino fundamental ou médio, não sei. Então, tem uma possibilidade então, que é qualquer objeto satisfaz as equações. E o nome disso é? Sistema possível determinado. Indeterminado. O outro possível determinado. Espera, então tem uma chance que, se todos os objetos satisfazem isso, tem uma infinidade de soluções, e na verdade qualquer coisa é solução. Tem uma outra chance que tem uma infinidade de soluções, mas não qualquer que serve, só que você pode escrever todos os x's que fazem isso, satisfazem todas essas equações, ok? E a melhor dos casos é qual? Possível e determinado. Que é somente um objeto. É isso? Ok, não gosto muito desses nomes que você deu, mas vou confiar que são assim aqui. Então, tem uma chance que apenas um x satisfaz todo. E isso te dá o direito de falar o quê? Eu defini um x. Exato. Qual x? O x que satisfaz todos eles. Se tem único, se existe então exatamente um x que satisfaz isso, pensa assim se quiser, eu ganho o direito de falar que esse sistema de equações determinou um número. Eu convido agora vocês a fazer uma coisa que provavelmente não fizeram no ensino fundamental, nem a Gilberto. Vamos pensar em todas as equações recursivas na mesma maneira que eu penso nessas coisas, só que agora o indeterminado não vai ser a variável, tá? Vai ser a própria função, o próprio f. Vou pintar ele vermelho aqui, mas me permitem não pintar os restos, tá? Mas a ideia é... Então, se olhar para essa coisa aqui como um sistema que tem que ser satisfeito, aqui os possíveis candidatos são os reais. Eu estou tentando para ver se tem alguém que satisfaz tudo. Aqui os possíveis candidatos são esses. Então, os candidatos que chegam com esperanças de satisfazer tudo, não são números, são funções, nesse caso, de naturais por naturais. Então, vou pegar uma função de naturais por naturais, por exemplo, a identidade. Eu vou falar, será que ela satisfaz esse sistema? Até agora, satisfaz. Até agora, satisfaz. Agora, vamos testar ela para um valor, o 3. O f de 3 igual a 3. O s seria o quê? F de 2, que é 2, mais f de 1, que é 1. Deu certo ainda?
Ok, vamos pegar um outro valor então. O f de 10 vai dar 10. O f de 9 vai ser 9. 8, 9 mais 8, 9 mais 10. Ou seja, a identidade, mesmo que começou bem, ela não satisfaz as 3 equações. Porque essa última é para todo n maior de 1, ok. Ou seja, se é verdade que só uma função satisfaz a 3, isso me permite dizer que essa realmente é uma definição de uma função. E por isso realmente define uma função, porque existe exatamente uma função f que satisfaz tudo isso. Aqui também é verdade, existe exatamente uma g que satisfaz isso. E agora a pergunta para vocês, 3 perguntas rápidas e fáceis. Por que isso não determina uma h? Qual o problema com essa? Porque não é somente um valor que determina, são vários. Não é somente uma função. Como? Não, mas vocês concordam? Quantas são aqui? Infinitas. Qual que satisfaz isso ou não? Todos os naturais. Não, naturais, todas as funções de natos para natos. Todas as funções de natos para natos. Certo? Todas satisfazem isso. Então não faz direito, não faria sentido falar, ei, considera essa h que satisfaz isso. Eu vou falar, todas as funções satisfazem isso. Não sei qual é a h que ela está dizendo. Essa aqui. Seria toda função sucessora de nat e nat. Espera aí, só tem uma função sucessora, chamada sucessor, de nat para nat, e ela não satisfaz essa coisa. Bota o sucessor aqui, veja. O sucessor de 5 é 6. O sucessor de 6 é 7. E o 6 não é 7. Então, qual é o problema aqui? Todas? Não, a gente acabou de ver que o sucessor não satisfaz isso. Como? Essas são as constantes que satisfazem isso. Qualquer função constante satisfaz isso. Pense uma constante, que é sempre 5. O k de 8 vai ser 5. O k de 9 vai ser 5. 5 igual a 5. Essa é satisfeita por as constantes. Mas isso não me dá o direito de falar que eu determinei e defini uma função, porque tem mais que uma constante. Ok, essa seria... Possível e indeterminada. Ok, beleza. Aqui? Peraí. Eu vou estar feliz se pelo menos vocês abstraíram a ideia de meu desconhecido é o R. Ok? Isso deu certo? Ok. Então a pergunta é, tem R's que satisfazem isso? E se tem só uma, tem mais que uma, sem todas? Essa daí é sucessor, tem várias. Não. Está afirmando que o sucessor satisfaz essas? O sucessor, primeiramente, nem satisfaz a primeira. O sucessor de 0 é 1, não é 0. Satisfaz só de baixo. Não. Nem de baixo. Nem de baixo? Porque não é n mais 1, não. O sucessor de... Tente para uma específica n, por exemplo, 8. É verdade que o R de 8, que vai ser 9, vai ser igual com 9 mais 1? E acho que agora dá para perceber que qual é a resposta aqui sobre esse sistema de equações. Como? Espera aí. Possível... Espera aí, se é impossível, preciso usar outra palavra não, né? Não existe isso, né? É impossível, ponto. Impossível. Por que é impossível? O R é uma função de n nat para nat, então o R de um certo número vai acabar sendo igual com ele mesmo mais 1. Nenhum natural satisfaz essa coisa. Ou seja, aqui eu não tenho nenhuma função, aqui eu tenho todas, aqui tenho uma infinidade, duas se eu tenho, já tenho um problema para definir. Lá tenho única, aqui eu tenho única mesmo, e aqui nem sei se é função essa, porque não sei se ela realmente, se tem alguma função que satisfaz todas elas. Ok. Muito bem, então entendemos essa ideia de o que acontece quando eu estou dando uma definição recursiva, dando várias equações. Ok. Gostei porque eu vi que vários entenderam essa parte. Vamos fazer só um clicker, parar aqui. Vou já descrever qual é a pergunta do clicker. Eu tenho uma função, tenho essa coisa, essa configuração aqui. Ok. Eu preciso desenhar a GOF.
Alguém? Ok, obrigado. Por quê? Porque cada vez que você tem essa configuração, você tem uma GOF. E o que eu sei como dado é que a GOF é bijetora. Objetiva, não sei o que vocês preferem. Então eu sei, meu dado é que a GOF é de onde para onde? De A bijetora para o C. E a pergunta é o que eu posso concluir sobre a F e a G, se eu posso concluir algo. A pergunta mais geral é essa. Agora, especificamente, o Plicker tem só 4 opções, necessidade do Plicker. Então, vamos ver quais são as opções do Plicker mesmo. É a turma da noite. Ok. Opa, não dá para ver nada. Tá abrindo aí. Tá abrindo, ok. Vamos lá. Tem alguém que queria pegar alguma das provinhas que sobraram, sei lá, da outra turma? Pode pegar, tem umas. Ok. F de A para B, de B para C, do jeito que eu descrevi. Eu sei que a GOF é bijetora. Primeira opção, posso concluir que as duas são bijetoras. A pergunta é se eu consigo concluir isso apenas com esses dados. Primeira opção, então, é que as duas têm que ser bijetoras. Segunda opção é que a primeira, eu posso concluir que ela é injetora e ela é sobrejetora, ou vice-versa, que ela é sobre, que ela é injetora, ou quarta opção, como sempre, não posso concluir nenhuma das 3 anteriores coisas. Eu não queria chutar, queria pensar ou tentar raciocinar um pouco antes de escrever isso, então vamos dar pelo menos 1 minuto de pensamento. Isso foi homework? A gente já fez isso não em sala? Não, o que a gente provou foi que se ela é injetora e ela é injetora, então toda é injetora. A GOF é injetora. A gente provou que se ela... Isso foi homework. O que a gente fez juntos mesmo foi que se ela é sobre, então ela necessariamente é sobre. Mas agora estou perguntando as direções contrárias, opostas. Estou falando se você sabe que essa é bijetora, ou seja, você sabe que ela é sobre e ela é injetora. A gente não investigou se isso me permite dizer que as duas são injetoras. Bem, vamos votar. É bem fácil acertar isso, né? E a outra turma foi razoavelmente bem. Quem aparece lá pode já retirar para... Ok. Não dá para ver, não? Acho que pegou todo mundo. Aqui. Ok. Vou abrir um pouco mais aqui. Pegou? Tem alguém que falta? Peraí. Pegou? Pegou. Bem, qual a resposta certa? E a maioria bugou. Sério? Sério. A maioria falou que posso concluir que as duas são bijetoras. Não. Vou só argumentar ao início. Pode ser que a F não é injetora? Qual um argumento bom para isso? Se a F não é injetora, quer dizer que tem pelo menos 2 que se juntaram para o B. Assim que esses 2 distintos aqui foram juntados para o mesmo cara no B, necessariamente vão ficar o mesmo. Então a GOF vai juntar eles também, porque eles já se juntaram no primeiro passo, então depois não tem como splitar novamente. Então realmente a F é injetora, não é necessariamente sobrejetora. Vocês podem pensar, dar um contra-exemplo nisso, e essa também não é necessariamente injetora. Como pode ser? Talvez ele junta certos caras que não vão ser saídas da F. Então a própria GOF não vai ser atrapalhada, a bijetoridade da GOF não vai ser atrapalhada por causa disso. Bem, temos mais uma aula em funções e depois entramos em relações. Semana que vem, obviamente, vai ter a prova. Não tenho certeza ainda.